Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Estela Pavão Eu sou a Larissa Maniz. e juntas nós somos o Café com Mães. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, né? Muito! Hoje nós convidamos a Thelma, uma amiga minha de infância, que assim a gente ficou um tempo longe e agora pelas redes sociais nos reaproximamos. Eu estou muito feliz de trazer ela aqui para contar um pouquinho da história dela, da transformação dela a partir do parto, né? Então, eu gostaria que a Thelma se apresentasse. E logo de cara, já com uma pergunta dizendo quem é você, sem dizer a sua ocupação, nem a sua formação. Prazer estar aqui, Estela, Larissa. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu, como mãe, como mulher, eu acho que a gente precisa mesmo essa troca de experiências, que a gente acaba mais aprendendo umas com as outras, né, do que na literatura. Então, o meu canal também fala sobre experiências das mulheres, então, para mim, é uma honra, muito feliz, viu? A honra Fala do volta. seu canal, já aproveita para a gente fazer, né, propaganda, né, Estela? Sim. O meu canal ele chama Tá na Cabeça. É um canal onde eu troco experiência toda sexta-feira às 20 horas com mulheres, né? Então, já falamos sobre relacionamento abusivo, transição capilar, já falamos sobre vida orgânica. São N assuntos, né? Eu tenho gravações, assim, até fevereiro de mulheres entrando em contato, querendo contar a sua experiência, né? Enriquece muito, com certeza. Eu cresci muito como mulher. Então, respondendo a sua pergunta, Larissa, a Thelma é uma mulher que questiona a vida o tempo todo, né? Uma mulher que incentiva outras mulheres a questionarem a vida, né? A não aceitarem o ser como uma caixinha fechada, mas algo transformador. Então, eu sou essa mulher hoje em busca de caixas transbordadas. É isso, é uma troca. Eu sou de trocas, né? Muito bom. Legal. Então, conta pra gente, Thelma, como que foi essa transformação, né, de Thelma individual para Thelma mãe, e como foi tudo isso? A minha vida como mãe começou aos 34 anos. Eu não tinha nenhuma intenção de ser mãe naquela época, com a minha vida do jeito que estava, né? E aí, de repente, não foi programado, mas também foi muito alegre quando chegou a notícia, né? Eu estava grávida. A minha gestação foi ótima e eu sempre quis um parto normal, né? Eu cresci, na verdade, ouvindo que a mulher grande, né, com ancas, ela era ótima para gerar filhos no parto normal. Eu cresci ouvindo isso. Então, eu cresci já com isso dentro de mim. Eu quero parto normal, então, né? E aí, eu fiz de tudo para que isso acontecesse. Passei por alguns médicos que não quiseram fazer o parto normal, assim, logo de cara. Já quiseram marcar a minha cesárea. E eu, então, troquei de médico umas 3 vezes, que eu me lembro. Uma, inclusive, desistiu do meu parto, assim, nos últimos meses. Então, para mim, foi essa questão de encontrar um médico que falasse, olha, se é isso que você quer e se está tudo ok, vamos fazer, foi muito difícil em Bauru. E aí, eu repensando algumas coisas, fui atrás de uma parteira muito conhecida em Bauru, a Denise, muito Thelma, querida por muitas mulheres. uma curiosidade, qual o motivo de não querer, né, de não quererem fazer o parto normal? O que eles alegavam? Não tinha alegação nenhuma, Estela. Na verdade, eles diziam que precisavam marcar a cesárea, porque se a minha bebê, né, é uma menina, ela não encaixasse, já estava marcado. Só que eu já precisaria pagar por esse parto. Foi horrível. É uma questão burocrática, na verdade, e que fizeram com que eu me assustasse. Me assustei muito com a realidade médica nesse quesito do parto normal. Entendi. Depois eu vim descobrir, né, que muitos médicos em Bauru, inclusive, fazem isso, né, não incentivam o parto normal.
E Não é foi o só em que Bauru, não, né? pois eu não consigo dizer fora, né? Mas em Bauru, depois eu vim saber que é essa a realidade, né? Então eu fui atrás da Denise, eu e meu marido, a gente participou de rodas de conversa, que é assim que ela trabalha. Durante os meses da sua gestação, você vai nessa roda, participa dessa troca de experiência. Já começou aí a troca de experiência. E aí conta como que você está se sentindo. Ela faz o exame do coraçãozinho, tudo lá no meio de todo mundo. É muito lindo, né? Só que ao mesmo tempo que eu queria muito, eu tinha muitos medos, né? O que vai acontecer com a minha bebê quando ela nascer no sofá, na cama da minha casa? O que vai acontecer, né? Mãe de primeira viagem, eu tinha muitos medos, né? Sim. E aí, quando chegou bem próximo do parto, eu estava consciente da minha decisão de parto normal. A Luísa estava encaixada, ela encaixou no 7º mês, não desencaixou mais, ou seja, estava tudo muito perfeito para acontecer, né? Só que aí as pessoas começaram a falar, nossa, tá muito perfeito, tá muito bom, tá muito, né? E eu comecei a falar, nossa, não pode dar nada errado agora, né? Tá tudo tão ótimo. E aí fui trabalhar no dia 9 de abril de 2016, fui trabalhar de manhã, normal, e às 11h30 era o horário do meu almoço. Eu cheguei em casa para almoçar, morava com a minha mãe na época. Fui almoçar, senti uma dorzinha estranha. E eu falei, mãe, nossa, que estranho. Ela falou, pode ligar, que é hoje que ela vai nascer. Né? E foi o que eu fiz exatamente. Liguei no trabalho e falei, olha, hoje eu acho que eu não volto mais. Não deu meia hora, gente. Meia hora eu estava já ligando para a Denise, falando, Denise, é hoje. E a Denise tem uma equipe, é uma psicóloga, ela que é parteira, e tem uma outra pessoa só para auxiliar. Então, uma equipe muito... A psicóloga, gente, foi incrível comigo. Do início ao fim, ela me acompanhou, conversou comigo, me fazia massagens, foi... Mas eu vou contar tudo isso. E aí, durante esse tempo, liguei para o meu marido e ele chegou em casa. E na minha cabeça, de mãe de primeira viagem, estourou a bolsa, nasce, né? Porque é isso que a gente vê no filme, né? Estourou a bolsa, nasceu. É super resumido, né? Pois é. E aí, só que qual foi a questão mesmo do meu parto? Que eu acredito que foi a parte mais... Além das 12 horas, que deram 12 horas na casa da minha mãe, o lugar mais amplo da casa dela era o quarto dela. Então, eu fui do meu banheiro para minha cama, para a banheira dela, para a cama dela, para o chão do quarto dela. E toda essa energia do quarto da minha mãe, né? Eu sou uma pessoa muito apegada à minha mãe, era muito mais ainda naquela época, né? E essa questão de se tornar mãe e abandonar a filha para trás, na frente da minha mãe, eu tive que fazer uma terapia interna lá comigo, no tete a tete com ela. Eu não tive tempo para pensar, eu não pensei, na verdade, que isso poderia ser uma questão, né, no nascimento da Luísa, mas a Denise já tinha percebido isso, porque depois de 5, 6 horas, já lá sentindo as dores, ela olhou bem para mim, eu lembro, e falou, você tem certeza que é aqui que você quer que ela nasça? Porque a minha mãe estava com muito medo, minha mãe nunca tinha visto um parto normal, assim, humanizado, né, em casa, e ela falava para mim, né, você tem que gritar para fora, não gritar para dentro. E pensa, 11 horas da noite, 10 horas da noite, né, os meus vizinhos, depois eu vou contar o que o meu vizinho falou para mim no dia seguinte, e aí, eu tentando gritar, mas
O gritar, que parece tão simples, não foi simples para mim, né? Porque gritar para mim era mostrar para ela que eu estava sentindo muita dor. E quanto mais ela percebia que eu estava sentindo muita dor, ela se machucava, né? Ela se preocupava mais. Então, até o momento que a bolsa estourou. A bolsa estourou, era 10h30, eu acho, da noite, né? Então, fiquei das 11h30 até 11 horas da noite para estourar a bolsa, né? E ela lá, vendo aquela tortura, né? Porque era assim, é isso que ela sentia, né? Tanto que hoje ela fala, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Foi experiência única, né? E aí, chegou um momento lá do parto, sentindo as dores e vendo ela, eu tenho fotos dela segurando a minha mão o tempo todo, com a cabeça baixa o tempo todo. Ela não queria ver, né? E eu também não aguentava mais aquela situação de sai, não sai, porque o deixar sair também representava muito, né? Representava a questão de você não ser mais a filhinha, representava a questão de que agora você tem que crescer de verdade. Eu já era uma mulher bem independente, mas a questão de morrer e viver no mesmo dia não é fácil, não é simples assim, né? E aí, sim, quando chegou meia-noite, a Denise olhou para mim e falou, Thelma, ficou, na verdade, uma pelinha que segurou a Luísa, né? Tanto que eu cheguei no hospital em 3 minutos, com 10 dedos de dilatação, e ela nasceu em 2 minutos. Então, eu entendi com tudo isso que ela não nasceria na casa da minha mãe. Não era lá que eu me tornaria mãe mesmo, né? E eu entendi que a minha escolha não foi errada, mas se fosse hoje não faria de novo. Dessa forma, na casa dela, fazendo com que ela passasse por isso e que eu passasse também, porque durante 12 horas eu me questionei o tempo todo, né? Será que eu vou machucar minha filha? Será que isso tá sendo perigoso? Eu perdia muito sangue, então, muito suor, muito cansaço. Ela me dava tomate para comer e só, como chama aquele que a gente come com sushi? Shoyu? Shoyu. Shoyu. Tomate com shoyu, por conta do sal, né? Sim. Então, eu fiquei 10 horas comendo isso, tomando muita água, né? Mas fiquei desidratada, fiquei muito cansada, né? E aí, quando a Luísa nasceu, a hora que eu peguei, eu vi que ela era bem pequenininha, ela nasceu bem pequenininha, né? Eu esperava um bebezão, por mais que eu já soubesse mais ou menos o peso, eu esperava um bebezão, por eu ser grande, né? E aí veio uma bebezinha frágil, né? E aí eu falei, gente, como a gente se engana, né? Como a gente faz planos e a gente se engana com tudo, né? Essa tá foi... arrepiada. Tô ouvindo você falar e revivendo um pouquinho a minha Eu também. né? Que você fala assim, gente do céu, né? Era para ser um nenezão e nem era, né? Não era. Mas... isso. A gente, é bem resumido, né, a história, mas a questão foi que a gente esquece que quando a gente se torna mãe, a gente deixa a filha para trás, né? Claro, continuo sendo filha da minha mãe, mas era uma outra mulher. A transformação ocorreu em poucas horas lá daquele dia, 9 de abril, né? Então, a gente não pensa nisso na gestação, né? A gente descobre que está grávida, a gente já se sente mãe, eu sou mãe. Deixa eu que eu sei, eu sou mãe, né? Eu sei o que é melhor. Só que não, você descobre que você é muito frágil, sim, que você precisava, sim, do colo das pessoas, né? E aí, depois que nasce, piora um pouquinho, porque aí a atenção é toda do bebê, a mãe, né?
A É isso que eu ia atenção te da mãe. perguntar, Thelma. Como foi depois, né, de tudo isso? Não, a Luísa, ela não me deu trabalho em nenhum momento, assim. Ela mamou logo de primeira, ela não foi uma bebê que chorou demais, ela me ensinou a ser mãe de uma forma muito leve, né? A minha maior questão foi essa, de não ter me preparado psicologicamente para esse momento, né? Porque eu descobri que eu estava grávida muito rápido no relacionamento e a gestação correu assim rápido demais, que a gente estava mudando de casa, fazendo várias coisas, e quando me dei conta, ela já estava nos meus braços. E aí você falou, né? Eu não estava preparada, né? Mas quando é que a gente vai realmente estar, né? Não tem nem como a gente saber, né? Porque a gente fica achando que tá tudo certo, e tá, né? Na verdade está tudo certo, mas a gente não sabe direito, né? Como vai ser, né? Não sabe. É. Você estava falando, eu até parecia estar contando a minha história, né? Porque foi muito, muito parecido, né, Estela? Sim. Eu também tive o parto normal, também foram 13 horas, só não foi em casa, eu já fui para o hospital, né? Um hospital também humanizado, que tinha banheira, tal. Mas, e a minha mãe também estava lá comigo. E nós somos muito apegadas. Estava eu, minha mãe conseguiu entrar e a minha mãe também chegou no hospital na hora, tipo assim, eu nem liguei para ela. Fiquei em casa, ela chegou antes que eu. Então, assim, uma coisa muito instintiva, muito, né, selvagem mesmo. E aí ela também ficou lá comigo e foi isso. Foi exatamente essa história. Então, é um processo, assim, muito dolorido, né? Quando você fala de preparo, o que me vem também na cabeça, o que ficou para mim, esse preparo não tem como, né, a gente fazer, mas eu acho que talvez teria intensificado uma terapia mesmo, sabe? Assim, tipo, de autoconhecimento. Não era nem para me preparar, ser mãe, mas assim, eu sempre fiz terapia, mas acho que nesse tempo que eu fiquei, a gente vira numa bolha, né? Eu lembro que eu colocava a mão na barriga, eu chorava de emoção, eu estava completa, eu não precisava de mais nada na minha vida, sabe? Eu andava assim, pulando nas nuvens, toda romântica, romantizando tudo, né? E aí, tipo, o mundo é maravilhoso, só que depois é o que você falou, né? Nasce o bebê, a gente não tem ideia que a gente pode passar um parto desse jeito, que foi uma escolha nossa, mas sem saber o que vai se suceder, né? E depois, o depois é assim, você não existe mais, é só uma criança, né, que existe. Então, eu acho que talvez o autoconhecimento mais assim, sabe, uma terapia de mais preparação no íntimo meu mesmo. Acho que talvez eu lidaria melhor, sabe? Mas a gente aprende, né, também. É que quando tudo isso aconteceu, eu como filha, eu queria muito ela do meu lado, né? Eu pensei nela como um incentivo para que a coisa acontecesse calmamente, que as coisas, né? Eu estou aqui no amparo dela, né? Mas o nervosismo dela me deixou duplamente preocupada com o bebê que estava lá, não sabia o que ia acontecer, e com ela, né? Porque eu também não sabia se ela ia desmaiar, não sabia se ela. Né? Então, o que a gente pensa. A partir daí, eu também fiquei com um instinto materno com ela. É muito engraçado isso. Ela tem 60, fez 65 agora, é super ativa, não precisa de mim para nada. Mas eu fiquei com essa sensação de que eu tenho que abraçar mais a causa, que ela passou muito por cima das crenças dela para estar lá comigo naquele momento. Então, apesar de saber que a presença dela foi fundamental
para que eu não me soltasse 100% nesse parto, eu também agradeço muito por ela estar lá. Porque, no final, o fato da Luísa ter nascido no hospital foi muito maravilhoso. A equipe que me atendeu lá naquele momento foi incrível, assim, foi um hospital, foi na maternidade Santa Isabel, que foi onde eu nasci, né? Que a maioria de Bauru nasceu lá. Quem nasceu na mesma época nasceu lá. E aí eu fui super bem tratada. Nossa, maravilhosa. A médica tomaram cuidado para não me cortarem muito, e tiveram que dar um picotinho lá embaixo, né? Mas foi assim, super delicado. Então, depois disso, a hora que a Luísa estava, aí eu entendi a sensação da minha mãe e por que ela quis, mesmo não gostando da ideia, estar lá comigo. Eu não deixaria minha filha passar por isso pela primeira vez sem que eu estivesse lá para o que der e vier, né? E é o que ela fez durante o parto. Então, muitas coisas eu hoje entendo que ela fez sendo mãe, né? Só quando você é mãe, você entende o que sua mãe faz por você, né? É verdade. Exatamente. É isso, né? Não tem jeito, a gente só vai entender quando vira mãe, né? Enquanto a gente é só filha, né? Aquilo que você falou, deixei a filha, né? Para ser mãe, né? E a gente só compreende toda essa coisa da maternidade, de ser mãe mesmo, quando a gente vira mãe, né? É incrível. É maravilhoso. E essa questão da mãe estar junto, eu acho perfeito. É lógico que não é para todo mundo, mas antigamente, se a gente for pensar, né, era assim, né? Era um coletivo, né, das mulheres e fazia parte do processo, né? Depois foi se perdendo, O meu parto, individualizando. o meu parto, né, amiga, foi cesárea, mas quem assistiu o Uhum. parto foi minha mãe. Sim, Tava é isso lá que eu ia falar. comigo. Nós temos algo em comum, né? Nós três. É, era ela que estava lá, então é fantástico, né? Foi ela que pegou o Aaron pela primeira pessoa a pegar o Aaron foi ela, né? Então, assim, é fabuloso, né? Ter a presença delas assim. Eu não posso deixar também de citar o Vitor, que é meu marido, né? Também pai de primeira viagem, me deu a maior força desde o início, quando eu falei para ele pela primeira vez que eu gostaria de uma parteira. Na hora ele falou, vamos conhecer, foi em todas as rodas de conversa comigo. Muitas vezes só ele de homem lá no meio da mulherada. E o apoio dele durante as 12 horas foi... Não dá para mensurar o tamanho da força que ele me passou. Se eu tive força naquela noite, foi por ele, porque foi por conta do apoio dele, né? Porque ele me apoiou demais. Nas fotos, depois eu vou mandar para vocês, vocês vão reparar que ele está com muito medo, ele está muito cansado, né? E ele esteve lá Imagina, o né? tempo todo. Então, esse apoio, né, de quem é a sua base, o apoio de quem é a sua base, faz toda a diferença nesse momento do parto, né? E em qualquer decisão que a gente tome na vida mesmo, faz a diferença. Com Ah, certeza, muito linda imagina. essa Eu fico história. imaginando o desespero dele, né? Vendo você lá com 12 horas em trabalho de parto, não sai, não sai, não sai. Já pensou, né? Deve ser desesperador mesmo. Eles É. estavam todos lá aguardando que eu dissesse, eu quero ir para o hospital. Porque Aham. enquanto eu não falei isso, claro, a Luísa não estava correndo risco em casa, não foi nada, não foi loucura em nenhum momento. Tudo estava muito bem acompanhado. Mas enquanto eu não falei, eu estou cansada, eu preciso ir para o hospital. A hora que eu falei isso, imediatamente, parecia que eles já estavam tudo arrumado, levantaram. A psicóloga foi comigo no carro, ela que falou, eu estava assim, tão num instinto animal mesmo, que eu entrei no hospital, tinha um vão entre a secretária
e uma parede, que eu não sei por que existia aquele vão, mas era um vão que cabiam 2 pessoas. A psicóloga foi conversar com essa recepcionista e eu entrei nesse vão, pensa, 10 dedos de dilatação, você do jeito que estava em casa, né? Entrei nesse vão e o Vitor entrou comigo nesse vão. Ficou os dois lá, parecia uma caverninha e os dois, sabe quando o animal vai parir e ele fica lá, não entra aqui porque aqui é o meu espaço? Eu entrei nesse vão da parede do hospital e lá eu fiquei até a psicóloga virar para mim e falou, Thelma, que ela chegou com uma cadeira de rodas para eu sentar, pode sentar aqui que agora ela vai nascer. E foi somente nesse momento que eu me permiti sair desse vão direto para a sala lá, né, que a médica já estava esperando, e ela nasceu em 2 minutos. Foi realmente Menina, 3 forças que eu fiz. Eu fiz 3 forças e ela nasceu. Então, não saiu como planejado, mas foi uma experiência, assim, fabulosa. Mas foi perfeito, foi uma resposta, né? Foi. Ela te deu uma resposta, né? Exato, tipo, você fez a coisa certa, né? Eu entendo, né? Que chegou lá e pronto, era isso. Muito legal, muito lindo. A única coisa, assim, que eu brinco com ele, né? É que o parto normal, a médica falou para ele, a hora que a Luísa estava nascendo, então ela estava lá no meio do caminho, a médica falou, vem pai, vem ver. E ele chegou bem nesse momento, então a sensação dele, né, o que ele viu a filha nascendo e a esposa sendo, para ele, eu acho que foi uma sensação assim de mutilação, de, né, o que está acontecendo com a minha esposa, que agora, e ao mesmo tempo a alegria de ver a filha saindo, né, de dentro da esposa. Então, eu não, hoje, né, se eu tivesse um segundo filho, eu jamais... eu proibiria ele de sair do lado da minha cabeça. Fica aqui, porque lá você não vai entender nada. Olha, eu vou te falar, você tem toda a razão, Thelma. No meu caso, o pai do Samuel, ele, a hora que ele viu, ele foi para trás e ele caiu. Ele passou mal. Foi uma coisa, e foi, acho que exatamente essa sensação, né? Ele caiu e ele quase que desmaiou assim, ficou branco e não sabia o que fazer, aí precisou de um tempo para ele voltar, bem na hora mesmo que estava saindo. Porque não há preparação, ele não estava preparado, eu não estava preparada para a médica chamá-lo, né? Então, e você tá lá, né? Você tá fazendo tudo que ela tá pedindo, né? Para que acabe tudo. Então, hoje a gente brinca com a situação, né? Mas ele ficou com essa imagem durante um tempo, né? A gente fica lá no resguardo e depois ainda eu percebi durante uns 6 meses, mais ou menos, que ele ficou assim, né? Vira e mexe, ele falava, nossa, né? Que impactante. E aí você que já passou por isso vai me entender que não é nada grave. Não, nossa, não é mesmo. Ô, Thelma, conta pra nós o que foi que o seu vizinho falou no dia seguinte. Boa. Então, meu vizinho sabia que eu estava grávida, né? E aí, 11h30 da noite, a vizinha gritando, mas não era um grito, eu não falava nada no grito, era só o ar, né? Então, era só isso. E aí a mãe dele falou assim, gente, vai lá ver a Thelma, o que está acontecendo com ela? 11h30, gritando a cada 3 minutos, sei lá, era um berro, né? Ele falou, calma, mãe, a Luísa está nascendo. E ele nem sabia que eu ia fazer parte, eu não contei para ninguém, justamente para não ficar a tensão, né? A tensão já estava lá, não precisava que os vizinhos também ficassem, né? Então eu não contei para ninguém, porque a gente tinha amizade na época, então eu falei, não vou contar para ninguém. E ele falou, calma, mãe, a Luísa tá nascendo. Aí depois ele falou, né? Ai, minha mãe ficou assustada. Preocupada, né?
Muito bom. Você escuta uma grávida gritando aos berros, né, 11h30, você fica preocupada, né? Então Sim. foi um misto, né? Assim, foi engraçado, eu senti muito medo, foi uma ruptura mesmo de quem eu era, para quem eu estava me tornando naquelas 12 horas, né? Você mudar 34 anos em 12 horas não é fácil. Sem Não, preparação, né? Não é fácil. eu acho que É bem traumatizante, com certeza. Mas maravilhoso, né? Mas maravilhoso. A minha fábrica fechou, né? Mas não é por essa questão. Né? Fechou porque eu acredito. A Luísa é uma menina maravilhosa, assim, no quesito personalidade, no quesito comportamental. Ela é. E hoje em dia eu tenho muito medo do que a gente vai enfrentar ainda, essas crianças, né? Então, eu já dei a minha contribuição para a humanidade. Oh, meu Deus, tá certo, E não tá mesmo? Já fiz a minha parte, tá aí, né? Né? Você precisa ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Isso, Só falta escrever o livro. Larissa aí já está se plantou a árvore, já está chegando no fim já. já plantei agora. Precisa criar mais umas na lista aí. Eu falo Não que quero só vou acabar logo, escrever o não. livro. Eu falo que eu só vou escrever o livro lá pelos 80 anos. Falar, então agora tá bom. Agora tá feito, né? Então. Então, eu quero agradecer essa história maravilhosa. Obrigada, viu, Thelma, por você se abrir, contar um pouco dessa riqueza aí de dentro e obrigada por estar aqui com a gente. Com certeza me tocou muito e acredito que a Estela também, né, Com amiga? A gente tem a certeza. oportunidade de reviver aí muitas coisas. Obrigada mesmo, viu? E aí a gente Nada. nota o quanto nós estamos ligadas mesmo, né? Que somos uma Sim, só mesmo. E porque eu e Lari revivemos o nosso momento, né? E é tudo muito né? parecido mesmo, né? E é maravilhoso poder compartilhar, né, esses momentos com mulheres tão especiais. Gratidão, viu, Thelma? Seja sempre muito bem-vinda no nosso café. Obrigada, gente. Eu quero agradecer, dizer que essa foi a minha experiência. Foi maravilhosa, é maravilhoso ser mãe, é maravilhoso gerar e ter filho, né? Eu contei sobre particularidades para vocês entenderem o que aconteceu, mas faria tudo de novo. Então é maravilhoso ser mãe. E é. Muito obrigada Obrigada, pelo Anitta. convite. Obrigada, viu? Obrigada. Uma boa semana para todo mundo Ficar com Deus. e fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo, até mais. É.